Salve, salve galera, tudo certo? Eu sou o chefe Marcos Saik, estou aqui de novo com vocês e hoje a gente vai ensinar tudo sobre o arroz. Tudo mesmo, sem mistério, né, Renan? Sem mistérios. Então bora pra cima! Luzeira, solta a vinheta! Então, pessoal, como eu tinha falado, a gente vai ensinar tudo sobre o arroz, nomenclaturas, como fazer a lavagem e como fazer o cozimento do arroz de maneira apropriada, segura e correta, tá? Se você viu qualquer vídeo sobre arroz, não faz. Segue a gente, vem, bora. Eu gostei assim, amostradinho. Mas antes de fazer isso, queria falar sobre o uniforme aqui, ó. Esse uniforme aqui é do Itamai Uniformes, tá? A gente vai deixar o contato deles ali na descrição, ali embaixo, tá? Meu, uniforme de altíssima qualidade, coisa boa, tá? Padrões japoneses, então muito da hora. Ó, aventalzinho, tudo. Eles vendem o kitzinho completo, beleza? Ah, também tem uma outra coisa. Fechei uma parceria direto do Japão. Querido Hajime, te amo! Eles vendem facas, vendem utensílios, eles vendem um monte de coisa voltados à gastronomia japonesa, né, Renan? Exatamente. Tudo de utensílios e facas japonesas legítimas, tá? Só coisa de qualidade, só show, coisa 10, tá? Mas chega disso, tá? Agora a gente vai pro arroz, tá? Um assunto bem delicado, bem sério, tá? Como fazer a lavagem do arroz. Antes disso aqui, só para vocês entenderem, né? Acho que dá para pegar bem aí, ó. Esse aqui é um arroz japonês grão curto, tá? O propício para fazer sushi. Então, se você compra arroz longo para fazer sushi, já compra o arroz grão curto, porque ele fica muito melhor, tá? Então, arroz grão curto. Ele cru, desse jeito aqui, se chama kome. Então, sempre tenta utilizar o arroz grão curto. Caso não tenha na sua região, aí utiliza o grão longo. Mas o propício para sushi é o arroz grão curto. E existem vários tipos de grão, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas existem, vou citar dois. Sasa Nishiki, existe o Koshi Hikari. Então, tem alguns tipos de grão, né? E essas nomenclaturas, elas definem qual grão é. Então, tem um grão que é mais adocicado, tem outro que é um pouquinho mais duro, tem outro que é... Enfim, tem diversos tipos de grão. Esse aqui que a gente está usando um Koshi Hikari. É um Koshi Hikari. Baita top, excelente. Nível top de qualidade. Mas, ó, essa marca aqui é a marca... Eu não posso falar, porque vocês não me patrocinam. Patrocina a gente aí, pô. Né, Renan? Meu, tô esperando já, o canal tá bombando, a gente voltou com tudo. Vocês não patrocinam a gente, pô. Mas é isso aí. Lanzeira, vamos focar no arroz aqui então? Deixar fechadinha a câmera pra gente mostrar a lavagem do arroz já? Sim, vamos, Marcos. Oh. Então, como eu havia dito, o nome do grão cru é kome. Depois de cozido, ele se torna o gohan, que é o arroz que está diariamente ali na alimentação dos japoneses. E depois de temperado com charisu, que é o tempero do arroz do sushi, ele se torna shari, tá? Então a gente tem kome, gohan e shari. Primeiramente, a gente vai acrescentar aqui água. Essa primeira água aqui será descartada imediatamente, porque o grão ele é desidratado, então ele está sedento por água. Ele está sedento por água. E essa água, ela contém sujeiras, além do amido, ela contém sujeiras, né? Então daí, depois de descartar a primeira água, a gente vai colocar um pouco de água só e vai fazer esse movimento de concha, tá? Então a gente vai puxar com a ponta dos dedos e empurrar com a palma da mão. Puxa e empurra, sem fazer força. É só para um grão entrar em contato com o outro, para acontecer o atrito, tá? E essa outra mão aqui, a gente só vai servir de base para ir girando o bowl, para ficar mais fácil o movimento. Então aqui, ó, puxei, empurrei, ó. Fazer devagar, puxei,
empurrei. Desse jeito. Ah, quantidade de vezes que tem que fazer. Faz uns 20 movimentos, 25 movimentos, já é o suficiente, tá? Podem ver aqui, ó, que agora a água vai ficar bem clara, bem branca. E essa água aqui também é importante descartar o quanto antes, o mais rápido possível. Ó, a cor da água aqui, ela tá bem clara, é bastante amido, mas também contém algumas coisas que a gente não gosta, né? Do tipo bactérias. Haters, amo vocês! Aí a gente vai adicionar aqui mais um pouco de água e vai fazer o mesmo movimento, ó. Então puxei, empurrei, puxei, empurrei, puxei, empurrei e virei. Puxei, empurrei e virei. Sem fazer força, para não quebrar o grão, tá? Ó. Somente o atrito de um grão com o outro. Aí a gente já vai enxaguar. Notem que a água está começando a ficar mais clara, ó, mais transparente. Então eu vou fazer a mesma coisa mais uma vez. E já vou enxaguar. Fiz aqui 3 lavagens, a água está ficando cada vez mais limpa, ó, isso é bem importante. E agora eu não vou mais esfregar, eu vou enxaguar aqui, ó. Vou enxaguar mais uma vez. Ó, notem que a água já está bem transparente, tá? Depois disso, a gente vai deixar o arroz numa peneira, tá? Descansando de 15 a 20 minutos, depende muito do grão. Quando é um grão de safra nova, geralmente vem na embalagem escrito Shin Mai. Ele tem uma quantidade de água maior dentro do grão, tá? Então dá para deixar ele descansando menos tempo, 15 minutos, de 12 a 15 minutos. Quando é uma safra mais antiga, a gente deixa lá 20 minutos, até deixa um pouco mais, depende muito do grão. Existem marcas que não aparecem essa nomenclatura, Shin Mai. Uma outra forma de entender se o grão é safra nova é mordendo ele. Se você sente ele muito duro, muito seco, é porque é safra antiga. Se você não tem tanta resistência na hora de morder o grão cru, até antes de lavar, se não tem muita resistência, porque o grão é de safra nova. Então é uma outra forma de identificar, né? Agora a gente vai deixar aqui 15 minutos descansando. Depois de descansar, eu vou mostrar para vocês o resultado. E aí ele vai para a panela de arroz, beleza? A few moments later. Então aqui o arroz já ficou descansando 15 minutos, tá? O comer, né? Então ele cru, continua cru ainda. Pode ver que ele já inchou, né? E mudou a coloração. Agora é o momento que a gente vai colocar para cozinhar. Para 1 quilo de arroz aqui,
a gente vai colocar 1,2 litro de água, tá? Dependendo da região do Brasil, pode alterar, tá? Então depende muito da temperatura. Tem lugares que a gente coloca 1 litro, tem lugares que colocam até 900 ml para 1 quilo. Então tem que tomar bastante cuidado e ir fazendo os testes, tá? Uma outra coisa, aqui a gente vai cozinhar na panelinha elétrica, uma panela japonesa, bem boa. Caso você queira fazer em panela convencional, coloca ela, né? Coloca o arroz na panela, coloca 1 litro, 1,2 litro de água, vai ter que tentar identificar ali, e a gente vai colocar fogo alto, a panela sobreaberta, então entreaberta, na verdade. Ela vai estar pela metade aqui, e a água é colocada em temperatura ambiente, não é água quente, igual algumas pessoas costumam fazer o arroz branco, tá? Então água em temperatura ambiente. Colocou lá no fogo, deixou fogo alto, começou a ferver, tampa a panela. Depois de tampar a panela, baixa o fogo e espera cozinhar. Ah, como é que eu sei quando está pronto? Escuta o som, que ela faz um sonzinho de amendoim, digamos assim, tostando, sabe? E quando dá esse sonzinho é porque já está pronto. Então, se for fazer na panela convencional, faça desse jeito, tá? Coloca na panela, coloca a quantidade de água de 1 litro, 1,2 litro, deixa a tampa sobreaberta, começou a ferver, tampa e abaixa o fogo. Como é que eu sei se está bom? Escuta o som, beleza? Então aqui a gente vai colocar 1,2 litro de água. É bem importante aqui o arroz seja cozido por igual, tá? Então não pode deixar ele desnivelado, e quando for utilizar a panela elétrica, não esquece de secar embaixo e as laterais. Isso vai aumentar a vida útil da sua panela, tá? Então coloquei aqui, vou colocar para cozinhar e ele já vai desarmar automaticamente. Então o arroz já foi cozido, né? Ele finalizou o processo de cozimento, a panela desarmou já, e a gente tirou da tomada e deixou 20 minutos descansando. Isso é bem importante também, tá? Deixar ele descansando logo após o cozimento. 20 minutos descansando. Agora a gente já vai virar o gohan aqui. Lembrando, o arroz cru, comer. O arroz do jeito que está agora, cozido, gohan, que é o arroz que se come diariamente no Japão, né? Então a gente vai virar aqui no nosso Handai da Hasegawa. Coisa mais linda. Ó, pode notar que ele não grudou nada, tá? Esses 20 minutos são importantes justamente para isso, tá? Ele ajuda a ir desgrudando ali da panela. Então agora a gente vai abrir o arroz, tá? O nome disso aqui é miyajima. Antigamente eu chamava de chamode, tá? Mas pode ser chamado de miyajima. O nome dessa técnica que eu vou fazer aqui se chama sharikiri. Nada mais é do que cortar o arroz, tá? O manuseio do miyajima, da miyajima, é a mesma coisa que uma faca japonesa. Então eu vou segurar aqui e colocar o dedo indicador, como se fosse a extensão do meu braço, tá? Para fazer esse corte aqui. Depois que o arroz tá cozido, né? A gente fez todo o trabalho ali, lavou, tirou todo o amido, né? Deixou ele num ponto bem bacana, bem legal, que é al dente, né? Muita gente come o arroz empapado, né? Parece um chiclete assim, e não é o ponto ideal. Então o arroz tem um ponto tal como o risoto. O arroz para risoto tem um ponto, que é o arbóreo, al dente. Quando você come o risoto, o arroz espalha na boca, você sente todos os grãos. No sushi é a mesma coisa. Quando você come um nigiri, um uramaki, um temaki, o que quer que seja, você tem que comer ele, o arroz tem que espalhar na boca, você tem que sentir todos os grãos, tá? Isso é bem importante em questão da qualidade do arroz, da qualidade do restaurante também. Então, a gente vai abrir ele aqui, ó. Pode notar que ele tá bem bonito. Então, abrir ele aqui. Depois de abrir ele,
eu já posso colocar o chariçu. Não vou jogar direto, né? Então vou utilizar o miyajima para espalhar ele, ó. Então, joguei o chariçu, né? E agora a gente vai continuar fazendo alguns cortes. O que é o interessante aqui? Enquanto eu estou fazendo esses cortes aqui, a gente já pode começar a abanar o arroz. Ó. Por que a gente vai abanar o arroz? Pelo fato do chariçu, do molho do arroz, conter açúcar, ele vai encapsulando cada grão. Então ele vai como se fosse criando uma película protetora para o grão. A gente sabe que o vinagre é um agente... A gente sabe que o vinagre é um agente bactericida, né? Então o tempero do arroz ele é feito justamente para isso, né? O chariçu é feito justamente para isso, né? Por isso que vai o açúcar, por isso que vai o vinagre. O vinagre é para proteger todos os grãos e o açúcar ajuda a encapsular grão por grão. Então a gente faz aqui um outro detalhe, não aperta. Se a gente pressionar assim, a gente está amassando o grão e está perdendo todo o trabalho que a gente fez anteriormente, de lavar com cuidado, sem força, de deixar ele hidratando e tudo mais. Então a gente faz esse processo aqui e só faz os cortes. Depois dos cortes, se a gente quiser virar ele, a gente vai utilizar a parte arredondada dele aqui, ó, pega por baixo e vira, pega por baixo e vira, pega por baixo e vira. Eu não tenho um handai, o que eu posso fazer? Ó, procura no Instagram Yuzu Company, que é de um professor, amigo nosso, né, Eduardo Coelho, Rodrigo Kumar. Não sei falar o sobrenome dele, mas o Rodrigo também são senseis também, né? Eles ministram curso de sushi, e inclusive o Eduardo está lá para o Japão participando do Mundial de Sushi. Eles têm o handai, eles têm miyajima, eles têm bastante utensílios legais, tá? Caso não dê para investir num handai, pega uma vasilha de plástico mesmo, mas que não tenham fissuras, que ela seja lisa, para o arroz não ficar entrando nessas fissuras e acabar prejudicando na hora da limpeza. Uma outra coisa bem importante, ó, eu fiz as primeiras mexidas nele, né, os primeiros cortes, e o Renan estava abanando. Eu não vou ficar mexendo muito nele, porque ele ainda contém uma quantidade de amido, e o quanto mais eu mexo, é a mesma coisa que o risoto. Quanto mais eu mexo o risoto, mais textura ele cria. Então, eu vou mexer um pouquinho, aí a gente vai abanar. A gente viu que o chariçu penetrou no arroz e criou a camada, aí eu viro. Mais uma vez. Faço o charikiri, abro o arroz, paro de mexer e vou abanar novamente. O porquê de fazer isso? De não mexer várias vezes. O quanto mais a gente mexe, mais pesado o chari vai ficar, né? Então mais consistente, digamos assim, ele vai ficar. Então mexa poucas vezes para a gente ter um chari leve, para quando a gente colocar na boca ele realmente se dissolver, ele realmente espalhar por toda a boca. Lembrando também que o chari, né, o arroz já pronto para o manuseio do sushi, ele equivale a 60% do sushi, né? Muita gente acha que o peixe é o mais valorizado e tal. Então, num nigiri perfeito, 60% é chari, 40% é o pescado. Vou virar mais uma vez aqui, fazer o charikiri e já vou parar. Com o auxílio de um Perfex úmido e limpo, a gente vai tirar o chari das bordas,
justamente para não ressecar. Se ressecar um grãozinho desse aqui, ele vira como se fosse um cristal. E se misturar no meio do restante do chari, o cliente pode comer, ou em casa você pode comer, pode quebrar um dente, pode se machucar, tá? Então, tira aqui, ó. Do miadima também, ó, tem um pouco de chari, então a gente vai limpar ele aqui. E eu vou abanar pela última vez. Então, as qualidades de um bom chari, né? A gente nota que ele é bem brilhoso, né? E a textura dele, a gente consegue enxergar todos os grãos íntegros, tá? Eles estão bem inteirinhos. Então, quando a gente colocar na boca, a gente vai sentir eles bem inteiros. Se a gente utilizar muita força na hora do polimento do arroz, ele vai quebrar e aí ele vai empapar, tá? E os grãos não vão estar íntegros desse jeito. E aí, para armazenar ele, a gente vai armazenar num recipiente, pode ser um recipiente de plástico com tampa, tá? Mas é muito importante, depois de colocar no recipiente com tampa, colocar um Perfex úmido em cima, tá? Então, um Perfex úmido em cima para manter ele bem fresquinho. Fechou, tampou, não tem necessidade de colocar dentro da geladeira. Validade dele, o ideal é fazer o chari pro dia, tá? Mas ele dura até 2 dias, no máximo, para ter um chari bom, um chari gostoso, no máximo dos máximos 2 dias, mas o ideal é usar já no primeiro dia, utilizar no dia e depois não usar mais. Se você quiser saber mais sobre chari, procura o Renan aqui na Nagoya Sushi School, no bairro da Liberdade, vem fazer um curso com ele. E eu também estou rodando aí o Brasil inteiro, ministrando cursos de sushi, tanto para iniciantes quanto para avançados, tá? Então procura a gente aí que a gente vai explicar bem certinho, vocês vão aprender tudo na prática. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido sanar várias dúvidas, né, que geralmente aparecem sobre o arroz para sushi, sobre o chari, né? Então, lembrando vocês, comer arroz cru, gohan, arroz cozido, chari, arroz temperado para sushi, tá? É isso aí, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, só deixa ali, gostei. Meu, foi ótimo, enfim. Mas deixa o comentário porque ajuda bastante a gente, tá? É isso aí, Renanzeira, mais um vídeo top. Valeu, abraço, fui!